criminosos que estão devastando o Brasil. Bom, vamos agora para a disputa eleitoral em São Paulo, porque tem mais um round que a gente vai contar para você hoje de Tabata versus Pablo Marçal. Falando em PCC, né? A candidata prometeu desmascarar o ex-coach e Tabata também reforçou o vínculo de Marçal com a facção criminosa. Veja o trecho do vídeo. Quem está por trás do Pablo Marçal? Quem é que banca essa candidatura? Uma pesquisa por seus aliados esbarra sempre nas mesmas letras. P de Pablo, C de coach, C de criminoso. Presidente do partido, ex-presidente do partido, aliados, esquema de troca de carros de luxo por cocaína. Quando questionado, Pablo disse que está cercado de gente ligada ao crime organizado é normal. A justiça entra em ação, determina a derrubada dos perfis impulsionados com dinheiro de origem suspeita. Agora o Pablo se faz de vítima, se diz perseguido, punido pela justiça eleitoral por praticar crime eleitoral. Nas últimas horas, vendo o cerco se fechar, Pablo cometeu mais um grande erro. Ele foi autorizado pela justiça a criar novos perfis, sem financiamento ilegal, sem artimanha, sem máfia digital. Ou seja, recebeu uma chance de recomeçar, mas Pablo não consegue jogar dentro das regras. É aí que ele faz exatamente o que a gente esperava. Dá mais um passo fora da linha, um passo em falso, porque a gente já identificou como é que ele ganhou tantos seguidores na conta nova em tão pouco tempo. Um spoiler? Não foi graças ao seu rostinho harmonizado. Agora o meu recado é pra você, Pablo. Eu sei que você tá com medo de ser preso. Eu sei que você já tá pensando em desistir. Mas calma, domingo que vem tem debate. Os outros candidatos já disseram que não vão. Vamos ser só eu e você. E eu vou apresentar as minhas propostas para a cidade, mas também vou desmascarar você, mais uma vez. A gente se vê no próximo domingo, dia 1º de setembro, às 18 horas. E não foge, que vai ser pior. Tá aí a Tabata, que no começo dessa campanha eleitoral foi bastante atacada pelo Pablo, agora o chama para desmascará-lo ao vivo, num debate, num confronto, e reforça a associação dele com o PCC, o Pablo Coach Criminoso. Cíntia Lages. Olha, primeira coisa que a gente tem que observar nesse vídeo é a estética dele. A estética do primeiro vídeo, o anterior e desse, são estéticas similares a programas sensacionalistas, que são o público, né, a princípio, o público do Pablo Marçal. Essa estética desse aí, de um daqueles programas que fazia muito sucesso no início, até o início dos anos 2000, que era... Tinha um nomezinho... Eu não vou... Como? Linha direta. Linha direta, isso mesmo. Linha direta. Esse quadro com as fotos, né? Isso, com as fotos, interrogação. Essa é a primeira coisa. Porque não é responder, é você ir até a questão, foi o que ela fez, associou ele ao PCC, tanto que esse vídeo termina, né, com Pablo, coach criminoso. E criminoso, que juntando da PCC, a sigla. Segundo, é essa estética, que é a estética que vai direto no público dele. O primeiro vídeo, que eu ia dizer, que é semelhante aos vídeos do Pablo Marçal. Sim, das cartas, né? Das cartas. É muito semelhante. É a mesma estética. Então, isso é algo que, de fato, colou muito, associou muito. Saiu uma pesquisa hoje, né, lá de São Paulo, falando que ela subiu 4%. Não dá para dizer que foi por causa dos vídeos ainda, porque ainda faltam aqueles embates do final de semana também. E esse vídeo ainda não pegou. Mas é bem provável que sim, porque repercutiu muito, viralizou muito esse vídeo da Tabata, e ela passa a ser vista como... ela sai do impossível, né, da candidata que corre por fora, para alguém que, de repente, pode estar em jogo. Eu vi um tweet do Pedro Campos, que é o irmão do João Campos, ou seja, em tese cunhado dela, da Tabata, dizendo o seguinte, que ela é a única candidata que tem condição de, nesse cenário, crescer e que se forçar um pouquinho mais dá. Então, eles têm essa estratégia de imaginar que a Tabata pode chegar lá para forçar para ir até um segundo turno. Tipo assim, na hora que separar o joio do trigo, fica a Tabata como a salvadora, a única que enfrentou o Pablo Marçal. Esse vídeo aí é o vídeo das cartas que você estava citando, Pronto, Cíntia. Tanto que para eu finalizar meu comentário,
tanto esse vídeo viralizou e tanto o eleitor do Boulos questionou isso nas redes sociais, nomes como Felipe Neto, por exemplo, jornalistas que são assessores, apoiadores do Boulos, passaram a questionar por que a campanha do Boulos estava tão adocicada e tinha uma mulher, que é a Tabata, indo para cima com esse enfrentamento nesse nível. E aí o Boulos soltou um vídeo hoje, que é um vídeo que também tenta uma estética meio confusa, que é quase uma imitação da Tabata, mas enfim, tá no jogo, que ele pega munição e forma a letra M, mas qual a diferença do vídeo do Boulos para o da Tabata? É que ele junta o Nunes e o Pablo Marçal no mesmo bote, todo mundo junto. Os dois são iguais, são candidatos de Bolsonaro. Tá, então, Osmanda, a gente vê claramente a Tabata uma candidata com coragem para enfrentar, para denunciar, ou seja, que dá para esperar de um nome com esse perfil. Olha aí, Cíntia, as imagens do vídeo do Boulos, você citou agora há pouco, fazendo M aí com as armas. Foi para cima, né? De Marçal também, né? E assim, enfrentando o Nunes, que é, na verdade, o adversário direto dele hoje. Sim. Que é o prefeito de São Paulo, que busca a reeleição. Primeiro que se bem oscilando, o Nunes assumiu, né, ali a liderança. O que a gente pode aguardar daí, Osmando, a partir dessa postura de Tabata e Boulos diante de Marçal e Nunes? Olha, eu desde o começo eu digo que dificilmente o Nunes se sustentaria numa liderança na campanha em São Paulo, porque, mais uma vez, embora a Cíntia tenha uma visão um pouco diferente, mas eu acho que o Boulos está corretíssimo em colocar o Nunes no mesmo balaio, no mesmo saco do Pablo Marçal. Acho que a Tabata está corretíssima, a estratégia dela é certíssima e ela vai crescer muito, não tenham dúvida, com essa postura corajosa, guerreira, sem temor, demonstrando que, sendo mulher, não tem medo, e não tem medo da mentira, não tem medo da mistificação, não tem medo da malandragem, e ela vai para cima, e eu acho que ela está corretíssima. Mas acho que o Boulos agora começou a entrar no ritmo certo ao colocar os dois no mesmo saco. Concordei, Osmando, eu não discordei do Boulos, não. Eu acho, tanto que eu disse que ele bota no mesmo bote, porque o Nunes é o adversário dele, preferencial agora, nesse momento. Sim. E aí ele junta os dois com o bolsonarismo. É uma estratégia diferente, já é uma evolução da estratégia. Cada um tem a estratégia que lhe interessa. E o Boulos a Tabata, para ela, é interessante essa rivalidade com o Marçal, né? E isso, inclusive, lembrando, foi provocado pelo Marçal. O Marçal começou essa... E tem aquele sentimento, Ananias, devemos a Tabata. Sabe o sentimento? Sim. A gente já deve a Tabata. Ela tem escancarado isso tudo, tem escancarado, tem desmascarado o Pablo Marçal. E esse sentimento é um sentimento que é interessante para o eleitor. E aí para você conseguir do eleitor. O Boulos, para não ficar até nessa mesma estratégia, ele avança e também busca mostrar relações do Nunes, né? Exatamente. Com coisas erradas. Alessio. Vinha sendo criticado, a Cíntia tocou num ponto importante. O Boulos, ele não tem esse perfil tão manso. A gente sabe que ele... Eu vi, inclusive, desculpa, Alessio, interromper, um mote do Boulos que era: eu sou o único... Eu sou bolo. Bolo? Eu sou um bolo. Bolo? Bolo. Não vi essa, não. É porque no começo era assim, vai ter bolo. Ah, sim. Não tem a brincadeira? Aí eu sou um bolo, sou uma coisinha fofinha. Mas aí já passou essa fase, né? Passou essa fase. Eu vi ele, inclusive, dizendo, olha, por estar na frente das pesquisas, se pondo como o único nome capaz de vencer o bolsonarismo em São Paulo. E aí ele põe como bolsonarismo tanto o Marçal como o próprio Ricardo Nunes. Ele não tinha esse perfil, né? A gente estava vendo ele com um comportamento diferente das últimas eleições, até mesmo quando foi candidato a presidente, ele teve um posicionamento muito mais forte e vinha sendo cobrado nas redes sociais, até mesmo de apoiadores próximos,
que ele tivesse um posicionamento mais contundente, mesmo de ir para o embate com o Marçal, que está crescendo assim absurdamente nas últimas pesquisas. A Cíntia citou essa de hoje, em que a Tabata teve um crescimento exponencial de 4%. Eu já tinha visto outra antes de ontem, em que ela tinha se mantido enquanto o Boulos tinha caído 2%. Então, o que mostra isso? Que o Boulos está perdendo esse apoio para a Tabata, pelo menos a avaliação feita a grosso modo que eu faço é essa, porque ela sim partiu para o embate. Pessoas que não querem o Marçal na prefeitura querem ali uma alternativa que faça esse confronto direto. O Boulos, de certa forma, fugindo até então, estava dessa forma, fugindo desse confronto direto, a Tabata foi para esse embate e acabou ganhando esses apoiadores, na minha visão, de Boulos, porque de Nunes não foi. Eles têm um papel muito parecido, né? um perfil muito parecido. Então, essa eleição está ali se polarizando nesses 4 nomes, a Tabata continua ainda no jogo e vem aí com esses vídeos se intensificando nesse embate com os líderes, porque hoje a gente tem aí um conflito muito grande ideológico, né? A verdade é essa, a gente tem quem está do lado do presidente Lula, o Boulos, inclusive, nesse final de semana esteve em ato lá em São Paulo com a presença do presidente Lula e se coloca totalmente contrário a Ricardo Nunes e Pablo Marçal, que seriam os nomes aí do bolsonarismo. Então, eu acho que essa divisão vai acabar e fortalecendo a Tabata, e se Boulos realmente não entrar nessa jogada, que infelizmente vai ser a jogada da eleição, essa mesmo do confronto, dos ataques, não pessoais, né, mas ataques políticos, ele vai acabar ficando para trás, né? O Alex tocou num ponto que foi a participação, França, do presidente Lula, no final de semana em atos de campanha com o Guilherme Boulos, inclusive reagindo a essa clima, né, essa situação na eleição em São Paulo, com o crescimento de Marçal. Como é que você acha que pode desdobrar para o resultado da eleição? Lembrando que nós estamos há 40 dias, né, nas eleições, França. Ananias, na capital, o presidente Lula venceu Jair Bolsonaro nas eleições de 2022. Então, realmente é um cabo eleitoral importante, mas as pesquisas costumam apontar o Boulos como o candidato ou com a maior rejeição ou com a segunda maior rejeição entre os principais nomes à Prefeitura de São Paulo. Então, Boulos tem sim também uma rejeição alta na capital e eu vejo a Tabata Amaral, inclusive, como um nome mais viável para se trabalhar em um eventual segundo turno do que o Guilherme Boulos. Porque a Tabata Amaral é vista, de fato, como uma política de centro-esquerda, ali até mais puxada para o centro, de fato, do que para a esquerda, como é o caso do Guilherme Boulos. Então, por mais que o Lula tenha tido essa expressiva votação em 2022, não dá para imaginar que todos os votos que foram direcionados ao Lula serão transferidos automaticamente para o Guilherme Boulos. E ele acerta ao modificar a estratégia agora porque ele estava caindo na mesma armadilha que o Ricardo Nunes, que estava ali sendo classificado como um banana, como alguém que não sabia reagir a uma ameaça no seu mesmo campo ideológico. Então, o Boulos, esse exemplo que a Cíntia citou, inclusive, foi uma peça de campanha do Guilherme Boulos, em que colocou uma foto dele como se ele fosse uma massa de fazer bolo e que quanto mais ele apanhava, mais ele crescia. E qual era o crescimento celebrado? O crescimento de 1 ponto percentual, um crescimento dentro da margem de erro, um crescimento ínfimo. E a Tabata agora batendo no Pablo Marçal, que tomou a pauta da campanha para a Prefeitura de São Paulo, porque ele é o vencedor de dominância da pauta, Ananias, porque um candidato do PRTB ganhando toda a projeção e notoriedade que ele ganhou nessa eleição, ele tomou a pauta para si. Quem não entrar nessa pauta, quem não saber combatê-lo, vai ficar para trás, e nisso se inclui, inclusive, o Guilherme Boulos. Sim. E a Tabata pode se aproveitar disso. É uma estratégia que é reflexo dos debates, né? Os dois